Olá, pessoal, boa noite. Hoje, então, a gente vai ter a nossa segunda parte da nossa aula sobre coronavírus, tá? Então, para começar, nós vamos falar sobre tratamento, tá? Se tem tratamento para a Covid-19. E eu já começo deixando vocês tristes. Por quê? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não tem até o momento nem vacina e nenhum tipo de medicamento que seja específico para a Covid-19, tá? Todos os tratamentos que são específicos, eles ainda estão sendo investigados e testados por meio de estudos clínicos, ok? Isso funciona tanto para tratamento específico quanto para tratamentos que são utilizados para outras doenças e a gente acaba utilizando, né, para tentar tratar a Covid-19. Vocês já devem ter visto aí na TV, né, nos jornais, falando, porque aquele remédio cura Covid, aquele outro remédio cura Covid. E qual é a grande questão? Esses remédios, eles não têm comprovação científica, ok? E muitos deles causam graves efeitos colaterais. Então, vamos lá, olha só. Pensa assim. Quando você toma um remédio de gripe, tá lá falando assim, tá lá na bula que um efeito colateral pode ser vomitar. Você tá ciente que você pode vomitar, ok? Mas você quer ficar curado e você sabe que aquele remédio vai te curar da gripe. Então você aceita aquela possibilidade de efeito colateral e toma o remédio de gripe, ok? Qual o grande problema desses remédios aí para coronavírus que o pessoal tem falado tanto? Vou dar um exemplo aqui, que é o grande que todo mundo fala, que é o bendito da cloroquina. Qual o grande ponto da cloroquina? A cloroquina, ele é um remédio que é utilizado para outras doenças, tá? Que é comumente utilizado. Só que ele tem grandes e problemáticos efeitos colaterais. Só que ele cura a doença para a qual ele é proposto. Então, você teve lúpus, e aí, se não me engano é lúpus, tomou cloroquina, ok? Pode dar os efeitos colaterais? Pode, mas você vai ficar curado do lúpus, ok? Então, você aceita aquele efeito colateral. O grande problema é que não tem comprovação científica nenhuma de que a cloroquina cure Covid-19, ok? Não tem comprovação científica, ou seja, você vai estar tomando remédio que pode te dar, por exemplo, parada cardíaca, tá? Sendo que pode ser que ele nem te... Pode ser não tem comprovação de que ele vai curar. Então você simplesmente está se expondo ao risco à toa. Esse é o grande ponto, sabe? Aí a pessoa fala, não, mas o meu vizinho tomou cloroquina e ficou curado. Olha só, vou falar a mesma coisa que eu falei pra mãe de uma amiga minha. 100% das pessoas que bebem água se curam da Covid-19. Legal, né? Quando eu contei isso pra mãe dessa minha amiga, na hora ela falou assim, nossa, Jéssica, como que é feita essa água? Tem que botar limão? Como é que faz? Eu falei, não. Pera, calma. O fato da pessoa beber água não quer dizer que foi a água que curou a Covid-19, entendem? É mais uma questão de... foi casualidade, não foi causalidade, entendem? Não foi... O beber água não foi a causa, ok? Não foi o motivo pelo qual ela ficou curada, entendeu? Foi só casualidade, ela bebeu água e ficou curada, mas não tem relação. A mesma coisa para cloroquina. Se não tem comprovação científica que de fato ela vai curar, pode ser mera casualidade, entendem? Ela poderia se curar se ela tivesse só bebido água, entendem? Então, esse é o grande ponto desses remédios que não tem comprovação científica, tá? Eles podem não ter resposta efetiva contra a doença e pior, ainda pode ter efeitos colaterais perigosos pra gente, ok? Tranquilo, né? Ainda falando sobre essa questão de tratamento, né? Nesse momento atual, a gente tem tido muito acesso à informação, tá? Principalmente informações erradas, ok? E é importante a gente ficar atento às informações que a gente recebe, principalmente em relação à nossa saúde, tá? Então, às vezes, a gente recebe mensagem da mãe, do amigo, e a gente confia tanto naquela pessoa que a gente acaba aceitando aquela informação como verdadeira. Então, eu trouxe algumas fake news que foram surgindo pra gente pensar um pouco sobre, tá? Então, a primeira, o Donald, olha só que doideira, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, tá? Ele sugeriu que fosse feita uma injeção de desinfetante, já que, né, desinfetante mata
coronavírus. Então, vamos tomar a injeção de desinfetante. Para piorar, ele ainda sugeriu que as pessoas tomassem um banho de luz ultravioleta, também porque luz ultravioleta é utilizada principalmente em hospitais, né, para matar vírus, no caso, né? E olha que doideira. Qual é o grande ponto? Muita gente acreditou, então houveram vários casos de pessoas nos Estados Unidos tomando desinfetante. Ai, Jesus, enfim. Questão 2 não, né? Segunda situação, um grupo de autoridades indianas, né, lá da Índia, citaram que o yoga poderia ser uma forma de melhorar, né, e garantir a imunidade contra o coronavírus, tá? E não só yoga. Um grupo de deputados, eles também sugeriram que beber urina e comer cocô de vaca curava Covid-19. Exatamente. Porque a vaca, né, é um animal sagrado na Índia, né? Mas não sei se é tão sagrado assim, a ponto, né, de curar Covid-19. E o negócio foi tão sério que eles fizeram, um grupo de religiosos fizeram uma reunião numa praça lá em Nova Delhi, esqueci o nome da cidade, pra, de fato, beberem urina e comerem cocô de vaca. Enfim. Próximo, né, a gente teve o presidente de Belarus, né, que também disse que para se prevenir contra coronavírus, você tinha que ir em saunas e beber vodka. Se fosse tão fácil assim, o que ia ter de gente aí imune? Nossa. Enfim, uma quarta situação, né, nos Estados Unidos, um grupo de religiosos, eles disseram que se os devotos comprassem os CDs e DVDs do líder religioso desse grupo, né, eles iriam estar imunes ao coronavírus. Olha isso, olha isso, olha isso. Deus está vendendo a cura através de CD e DVD. Olha que doideira. As pessoas não têm noção. Gente, Deus só tá observando essa zoeira, tenho certeza. Outra situação. Essa foi na França, né? Um boato circulou, né, nas redes sociais de que cocaína, olha isso, cocaína limpava o nariz e imunizava os usuários contra o Covid-19. Então, olha só. O negócio foi tão sério que o ministro da Saúde, olha só, o ministro da Saúde da França teve que postar no Twitter falando, gente, não usem cocaína para se curar de Covid-19, que não tem nada a ver. É muito pior, cocaína vai te viciar, vai ter problemas muito piores, pelo amor de Deus. O caso 6 é um caso até no Brasil, tá? Deixei um pouquinho mais perto da gente. Foi um caso de um prefeito de Itajaí, né, em Santa Catarina, que indicou ozonioterapia retal para pacientes de Covid. O que é ozonioterapia retal? É você inserir ozônio, né? Inserir ozônio pelo reto. Qual é o grande ponto disso? Primeiro, não tem nenhuma evidência de que isso funcionaria, de que de fato curaria. Segundo, tem possíveis riscos, né, de efeitos colaterais, tanto que essa ozonioterapia é proibida nos Estados Unidos desde 2016, se não me engano. Então não pode fazer ozonioterapia lá, porque os efeitos colaterais são problemáticos, então nem pode fazer lá. E terceiro é que o ozônio em grande quantidade, ele é tóxico. Então, assim, é algo problemático. Existe a ozonioterapia, tá? Como fins terapêuticos, então, principalmente para cicatrização. De fato, tem gente que usa, né, ozonioterapia. Mas, assim, não tem comprovação científica para Covid-19. O sétimo caso, né, uma sétima história, esse eu recebi no meu WhatsApp, imagino que vocês também tenham recebido, que é um teste para autodiagnosticar Covid. Como? Segurando a respiração por 10 segundos. Se você não consegue respirar, não, você tá com Covid. Gente, não tem nada a ver isso. Não tem nenhuma comprovação científica de que isso é verdade, ok? Cuidado, tá? Por que cuidado? Porque a gente está numa era que é chamada de infodemia, ok? O que significa infodemia? Significa que a gente está numa era em que a disseminação da informação ela é muito rápida, sabe? E principalmente com a informação que às vezes não está correta e as pessoas não buscam saber. As pessoas às vezes recebem aquela informação de pessoas de confiança e acreditam. Então, por exemplo, esse teste para diagnosticar Covid, eu recebi da minha mãe. Eu amo a minha mãe. Amo a minha mãe. Eu fui lá pesquisar, eu falei,
mãe, que história é essa? Aí eu fui pesquisar, né? Eu falei, pô, vou dar uma olhada, né, no Google, qual é da história e tal. E tava lá escrito, fake news, gente. Não, isso não é um autodiagnóstico. Você não pode se autodiagnosticar se tá com Covid ou não, só parando de respirar por 10 segundos. Por exemplo, eu tô com rinite agora por causa da virada do tempo. Com certeza eu não conseguiria respirar. Não quer dizer que eu tô com Covid. Enfim, mas por que principalmente cuidado com a infodemia, né? Voltando pro assunto. Um caso que aconteceu foi no Irã. Olha só que doideira. Uma fake news sugeriu que as pessoas deveriam beber metanol, tá? Para curar Covid-19. Olha que doideira. A pessoa beberia metanol, que é um tipo de álcool, tá? Para curar Covid. Olha só. 800 pessoas morreram. 60 pessoas ficaram cegas. E 5.876 pessoas foram internadas por causa de uma fake news. Isso é o que as pessoas sabem, né? De repente teve mais gente que passou por isso e a gente não sabe. Mas olha que doideira. 800 pessoas morreram por causa de uma mentira que postaram na internet. É isso que eu falo. A gente tá numa época muito perigosa, muito complicada. E a gente tem que sempre se preocupar. Eu faço muito isso com a minha avó. A minha avó, ela faz parte de um grupo, enfim. E nesse grupo sempre mandam histórias para ela. Então, por exemplo, mandaram para ela um dia desses falando que o coronavírus era uma invenção da China, que na verdade não existia, que era tudo balela e que usar máscara era para dominar o mundo. Isso assim, sabe? Nossa, muito doida. E aí ela me mandou o áudio. Eu falei, vó, obrigada por me mandar o áudio, deixa eu te explicar aqui. E aí eu fui mandando pra ela, sabe? Olha, isso é mentira, o coronavírus, ele não foi inventado pra dominação, que sei lá, aquilo. Eu fui mostrando pra ela cada ponto e conversando com ela, porque essa é a melhor forma da gente combater essas fake news, não deixando ela se proliferar, porque se você deixa ela se proliferar, pode chegar um momento que vai surgir uma coisa muito doida que pode matar. Que nem a história lá no Irã, ok? Uma coisa é mandar beber suco de laranja, outra coisa é mandar beber metanol, né, gente? Enfim, cuidado. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida um dia, não, professor, eu li isso na internet, não tenho certeza, não sei se é verdade, podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês, a gente pesquisa juntos, tá? Pra ver se a informação é verdade, se não é, ok? Então, tem esse trecho aqui, eu vou ler bem rapidinho, né, pra gente não alongar muito, mas vocês vão receber esse texto, tá? Então, a desinformação alimentada por rumores, estigmas e teorias da conspiração podem ter implicações potencialmente graves na saúde pública, caso sejam priorizadas em detrimento de diretrizes científicas. As agências nacionais e internacionais, incluindo as agências de checagem de fatos, não devem apenas identificar rumores e teorias de conspirações para desmenti-las, mas também devem trabalhar em conjunto com empresas de mídias sociais para divulgar as informações corretas, ok? Esse trecho eu tirei dessa matéria aqui de uma revista chamada Super Interessante. Se vocês quiserem, eu posso mandar os links para vocês, que vocês vão receber isso aqui, na verdade. Mas isso é algo muito importante. E o Facebook e o Instagram têm feito muito disso. Sempre quando uma pessoa posta uma mentira, uma fake news, né? O Instagram e o Facebook avisam que aquele post ali contém informações incorretas. E isso é extremamente importante pra gente parar com essa coisa de a gente ficar proliferando fake news, porque a gente tá numa era de pós-verdade, né? Que se você repete muito uma mentira, ela se torna verdade. E isso é completamente errado. Então, sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo que eu ajudo, obviamente, tá? Ok. Vai ter vacina contra o SARS-CoV-2? Tô pensando se eu vou deixar isso aqui para uma próxima aula, para essa aula aqui não ficar muito grande. Eu acho que eu vou deixar essa, então, para a próxima aula. Pode ser? Que aí essa aula vai ficar mais curtinha, tá? Ok, então vamos falar agora sobre a Covid-19 no mundo e depois eu gravo uma aula sobre a vacina, tá? Então, como que a gente tá no momento atual? No momento, agora, a gente tá com 35 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19 no mundo, tá? Só no Brasil, a gente tem 4 milhões de pessoas, quase 5 milhões de pessoas contaminadas. Muita gente, né? Bastante gente.
Recuperados, a gente tem mais gente ainda, graças a Deus, muita gente se recuperou. Mas a gente também tem um grande número de mortes, tá? Então, a gente está no terceiro lugar, né, como o país com mais casos no mundo, só que a gente está em segundo lugar como o país com mais mortes, ok? Então, 146 mil pessoas já faleceram de Covid-19, ok? Tranquilo? Tranquilo não, né? Triste, né? Nos Estados Unidos, que é o primeiro lugar, 209 mil pessoas já faleceram. Então você pode até pensar, nossa, professora, mas 146 mil de 4 milhões de pessoas é pouco. Se você pensar em número, mas se você for pensar que são vidas, né, 146 mil vidas, na minha opinião, não é pouco, não, sabe? Eu acho bem triste. 1 milhão de pessoas já não sobreviveram a esse momento, né? Então é bem triste. Então, só pra gente falar agora, né? Se vocês quiserem saber, né, números recuperados, tudo isso, o Google mostra, tá? Mostra esses dados só pro Brasil, mas eu queria mostrar como que tá no mundo inteiro, tá? Então, a gente consegue ver que os Estados Unidos, né, é o país que tem mais casos, né? Então tá bem vermelhinho. O continente europeu, tá vendo? Também tem bastante caso. A África tá mais dissipada. A Ásia, olha só como tava bem aglomerada. Do Japão também, bem legal, né? A China tá bem esparso também aqui. Legal, né? Interessante. E agora, pra gente só terminar, falar sobre como que tá a Covid-19 no mundo, o que acontece? A gente teve países que fizeram logo de início uma quarentena muito restrita, né? Então, por exemplo, a Nova Zelândia foi um país que respondeu muito bem à pandemia, a França, a Espanha, a Itália. Então, são países que eles já estão reabrindo, né? Então, eles tiveram seu período de quarentena, eles responderam muito bem à pandemia, né? Muito bem, entre aspas, que a Itália chegou num nível de colapso absurdo. Mas conforme eles foram se adaptando, né, eles foram respondendo melhor à pandemia. E isso aconteceu para vários países. Então, vários países já estão reabrindo. Então, a França, a Noruega, a Colômbia, a África do Sul, Tailândia, a Nova Zelândia, por exemplo, eles abriram. E quando começou abriram no sentido de saírem da quarentena restrita, né? E quando começou a aumentar muito os casos, eles iniciaram a quarentena de novo. E agora, tipo, essas últimas semanas aí, eles já saíram da quarentena de novo. A mesma coisa para os Estados Unidos. Então, eles fizeram quarentena, as coisas melhoraram, eles abriram, as coisas pioraram, eles fecharam. Então, alguns estados nos Estados Unidos já liberaram, outros não. O Panamá e o Peru foi muito interessante, porque eles criaram... A quarentena deles era semi-liberada. Então, quem era... homem, no caso, eles tinham dias específicos para homens saírem e para mulheres saírem. Então, eles conseguiam ter noção de quem respeitava mais quarentena. Obviamente, as mulheres. Já alguns países, né, alguns locais que retornaram para a quarentena, a gente teve Marrocos, a Irlanda, Israel, Argentina. Como eu disse, Nova Zelândia e Estados Unidos também, mas eles já melhoraram, né? Alguns estados, pelo menos, eles já reabriram de novo. E alguns casos também existiram de que países que nem fecharam, que eles nem criaram regras específicas para a quarentena. Então, a gente teve a Suécia, Taiwan, Bielorrússia, Nicarágua. Mas, aqui nesse caso, a gente tem dois contextos completamente diferentes. A gente tem a Bielorrússia e a Nicarágua, que foram países que negaram a pandemia, diziam que não existia, que coronavírus era uma invenção. E se você for procurar os dados, né, da Bielorrússia e da Nicarágua, aparece lá que tem 100 casos. Por quê? Porque os países não liberam os dados. Eles não dizem quantas pessoas foram contaminadas, quantos morreram. Não é que não tem, é que eles não liberam essa informação. Já no caso da Suécia e de Taiwan, a grande questão é que eles não criaram regras específicas para a quarentena, mas eles criaram políticas públicas que incentivavam as pessoas a terem uma maior noção de cidadania. Então, incentivava as pessoas a terem respeito, a terem cuidado com o próximo, principalmente com pessoas em estados que pudessem ser de grupos de risco. Então, eles tinham uma noção de que o distanciamento social era necessário, mas não era obrigatório. Então, ninguém era multado por não fazer distanciamento social, mas todo mundo fazia. Porque sabia que aquilo dali era para cidadania, sabe? Era algo como um dever de cidadão, entende?
Então eu já tive situação em que uma pessoa arranjou problema comigo na rua porque eu estava usando máscara. Olha que doideira. E isso é algo que, se você tem uma noção de cidadania, você sabe que cada um faz a sua parte, ok? Mas se você fizer a sua parte, você está ajudando o contexto, sabe? A população como um todo. Então, isso foi algo que aconteceu tanto na Suécia quanto em Taiwan. Em Taiwan foi algo bem mais legal, porque o vice-presidente de lá, ele é epidemiologista. Então, ele lançava vídeos pro YouTube, pra TV, falando com o pessoal, olha, vamos usar máscara, noções básicas de higiene, sobre as pessoas não fazerem estoque de máscara. Então, eles... uma outra coisa legal também, assim que começou a surgir o burburinho de coronavírus, eles rastreavam as pessoas que entravam no país, se as pessoas tinham estado na França, França não, desculpa, na China, criaram hotéis para fazer com que esses turistas ficassem nesses hotéis num período de quarentena. Então eles tiveram uma resposta muito, muito, muito rápida. Então eles conseguiram ter um melhor resultado em relação à pandemia. Então eles não tiveram tantos casos, não tiveram tantas mortes. É muito legal. Um dia pesquisem sobre o que a Taiwan fez, né, para lidar com a pandemia. É muito legal o vídeo deles. Muito, muito, muito legal. Ai, falei correndo agora, né, pra não ficar muito longa a aula, que já tem 22 minutos. Então, vou gravar mais um vídeo, tá? Sobre as vacinas e aí a gente vai conversando, tá? Qualquer dúvida me manda mensagem que vai ser legal, ok? Eu posso botar na próxima aula. Então é isso. Abraços e tchau. Ah, lembrando, esquece. Calma. Vai ter atividade na plataforma, tá? Não esqueça. Tchau.